um deputado faz. Então me explica uma coisa. Antes da gente falar como você chegou a ser senador e tudo mais, explica como que é o funcionamento das casas aí, né? A gente não entende direito o que faz um senador, o que faz um deputado, o que faz um juiz, quais são esses poderes, o presidente onde está nisso. Isso. Mas explica bem Vamos basicamente. por partes, então. por partes. Né? Então, uma democracia, as democracias modernas, o chamado Estado, você já deve ter ouvido falar dessa história, Estado Democrático de Direito. Isso. O que é uma democracia? Um dos princípios da democracia, está na nossa Constituição, é a separação dos poderes. Por que separação dos poderes? Porque antes das democracias contemporâneas e modernas, o poder era concentrado num só, via de regra um monarca, né? Ficou conhecida a frase do Luís XV, né? Que no francês fica bonito, "Le c'est le moi", né? O Estado sou eu. Ou seja, porque o poder, naquela época, isso aí no século XVIII, né? Era concentrado em torno do monarca. Ninguém fiscalizava, o poder era ele, né? Quando acontece isso, quando o poder político é concentrado num só, não é uma democracia. Então, uma das características e fundamentos de uma democracia é existirem 3 poderes independentes, harmônicos, autônomos. Então, são esses poderes. O executivo... Mas só voltando lá pro monarca, ele criava as leis, ele julgava as leis... Ele fazia as leis e ele decidia sobre as leis. E era senhor da vida ou da morte dos seus súditos. Ou seja, não tinha ninguém fiscalizava. Ninguém fiscalizava. Ninguém fiscalizava. Okay. Então né? vamos para frente. Então, nas democracias, então, os poderes são divididos em executivo, presidente da República, hoje é o Jair Bolsonaro. Tá. O legislativo e o judiciário. Judiciário, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Por isso, não é assim, é uma idiotice quando alguns dizem o seguinte: vamos fechar o judiciário, vamos fechar o STF em defesa da democracia. Gente, fechar um poder e defender a democracia não cabe na mesma frase. O poder pode ter lá suas limitações, pode ter seus erros, não estou dizendo suas vicissitudes, seus vícios. Tem suas vicissitudes, tem suas virtudes, em todos os poderes, em todas as esferas, né? Acabar com o poder significa concentrar poder e transformar uma democracia em uma ditadura. Entendi. E o terceiro poder é o legislativo. Aliás, só uma curiosidade para todo mundo, né? Quando a gente vai lá por Brasília, aí fica perguntando por que aquelas 2 torres, né? No centro lá da Esplanada dos Ministérios. Tem a Esplanada dos Ministérios? Tem. Aí tem as 2 torres. As 2 torres são tem as 2 torres. E aquele... Uma cúpula côncava baixo, e uma cúpula convexa. Isso. Né? Um cara genial, chamado Oscar Niemeyer, foi que arquitetou aquilo para na arquitetura, fazer o desenho da Constituição. Ah, é? A Praça dos Três Poderes é o desenho da Constituição, né? Praça dos Três Poderes. Então, à direita, quem vai na Esplanada dos Ministérios... Aqui, você vai na Esplanada dos Ministérios, à direita, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. À esquerda, o Palácio do Planalto, o Poder Executivo. Ao centro, o Parlamento, com as suas 2 torres e com as suas 2 cúpulas. Uma cúpula côncava e uma outra cúpula convexa, né? Aí pergunta, mas por que o parlamento ao centro? Por que o legislativo ao centro? Né? Porque a ideia na democracia é que o legislativo é a casa dos representantes do povo. E o princípio de uma democracia é que todo poder emana do povo. Nós estamos numa democracia representativa. Ou seja, o povo elege representantes e delega a ele o poder. Por isso que o Niemeyer colocou no seu projeto arquitetônico o Congresso Nacional Legislativo ao centro. Aí deve perguntar, mas por que uma côncava, ou se preferirem, aberta, e uma outra convexa? É porque no Brasil o nosso legislativo ele é bicameral. Presta atenção, bicameral, estou falando bi, né? Bi são 2, né? Então, o que é diferente de bi? É uni, né? Existem legislativos que são unicamerais, só um, e existem legislativos que são bicamerais. Aí vocês devem perguntar, mas Randolph, por que no Brasil é bicameral? É porque o Brasil é uma república federativa. O que é federação? Federação é o seguinte, é um tipo de Estado.
né? É um tipo de nação, para ficar melhor entendido. As nações, elas podem ser estados unitários e podem ser estados federados. O que é uma federação? São estados outros que se associaram, abriram mão de sua soberania, mas mantiveram a sua autonomia. Tá. É o caso do Brasil. É o caso dos Estados Unidos. É o caso da República Federal Alemã. É um que está na moda no dia de hoje, né? É o caso da Federação Russa, né? A Rússia, desde a Revolução Soviética, né, de 1917, é uma federação. Antes de ser uma federação, a Rússia era uma união de repúblicas, no tempo da União Soviética. Tá. Mas é outra história, não vamos complicar não. Mas enfim. Peraí, você falou de federativo e qual é o outro? Os tipos de nação, de estados, pode ser estado unitário. Unitário, dá exemplo de unitário. Bolívia. Bolívia é assim? É. Bolívia. Uruguai, né? Chile. Chile também? Chile. Colômbia, né? Eles não têm estados? Honduras, eles não têm estados associados. É um estado só e, portanto, é um parlamento só. É um parlamento que se chama unicameral. Na Bolívia é a Assembleia Nacional, né? Então, esses estados que são unitários, o parlamento é um só. No Brasil, o parlamento são dois. É bicameral no Brasil. Por que são dois? Porque nas federações, os estados se associam e abrem mão... Lembra que eu falei? Federações. Estados se associam, abrem mão de sua soberania, mas mantêm a autonomia. Então, por isso que nos Estados Federados é necessário uma casa que seja dos representantes do povo. Qual é no Brasil? A Câmara dos Deputados. Exato. E de uma outra casa, que seja a casa da representação dos Estados-membros. É por isso que lá no meu Amapá tem o Amapá elege a cada eleição 8 deputados federais. São Paulo elege 72 deputados federais. Entendeu? Porque o número de deputados é proporcional ao eleitorado, à população do estado. Como o Amapá é um estado pequeno, só elege 8. Como São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, elege 72 deputados federais para a Câmara Federal. Mas, no Senado, o Amapá tem 3 senadores. E São Paulo tem 3 senadores. E é igual. É igual, porque a ideia do Senado é manter a unidade da federação. É manter a federação unida. Para não ter nenhum excesso, para que um estado mais rico não se sobreponha em interesses aos estados mais pobres, o Senado é a casa do equilíbrio da federação. Perfeito, né? Perfeito. Aí voltamos ao Niemeyer, lembra? Côncava e convexa, né? Côncava. Aberta para cima. Aberta para cima. Convexa, fechada. É porque a côncava é a Câmara dos Deputados. A fechada é o Senado. O plenário da Câmara dos Deputados fica aqui embaixo. O plenário do Senado fica aqui. Por que é côncava? Por que é côncava? Por que é aberta? Para iniciar a feitura das leis, que se chama processo legislativo. Por que é convexa? Para absorver o processo legislativo. Em outra linguagem, na Câmara começa a ser feita uma lei. O Senado revisa o que a Câmara fez. Entendeu? O papel do Senado é revisar aquilo que a Câmara fez. Em outras palavras, para ser mais... É tipo assim dizer, olha, está errado o que foi feito por vocês. Ou então algum estado dizer, olha, esta lei aqui que foi feita aí na Câmara, ela afetou os interesses de um estado mais pobre, né? Então nós não aceitaremos, você tem que rever essa lei. Então por isso que uma casa inicia o processo legislativo e outra revisa o processo legislativo. Entendi. Né? É por isso que nós temos, por isso que o parlamento brasileiro é um parlamento de tipo bicameral. 2 casas legislativas.